Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje vamos falar rapidinho sobre o último assunto. Já vamos entrar num assunto bem tranquilo também, que é ciclo da água. Um assunto bem facinho mesmo. Eu penso que vocês já estudaram o assunto do ciclo da água no passado, no quarto ano, mas vamos vê-lo novamente. E também a Pro deixou alguns vídeos na descrição dessa aula. E eu vou pedir que vocês assistam, eles vão falar um pouquinho sobre os rios flutuantes. Inclusive, na atividade de vocês tem uma questão que vai falar sobre isso, então é muito interessante que vocês vejam não só para responder a questão, mas também para conseguir entender um pouquinho sobre esse termo, tá certo? Então, hoje tem atividade livro e atividade no álbum de ciências. Quando chegar na parte de atividade, a Pro explica, certo? Acho que é isso. Então, não esqueçam de ver os vídeos que eu deixei na descrição, tá bom? Então, o som e ciclo da água. Nós estudamos o som na nossa última aula. Vou dar uma pegada nele aqui rapidinho. O som é o resultado de um movimento vibratório que provoca perturbação no meio, cujo efeito é captado por seus ouvidos. Então, o som nada mais é do que uma perturbação do meio. Vocês estão me escutando porque o que eu estou emitindo perturba o meio, certo? São ondas sonoras e vocês captam por meio dos ouvidos. O som, pessoal, tem três características básicas. O emissor, o meio e o receptor. Quando estudamos o som, nós temos que perceber essas três características. O emissor é quem emite, quem provoca a perturbação do ambiente, quem provoca o som. O meio é por onde ele se espalha. E o receptor é quem recebe o som. Nesse momento que eu estou falando com vocês, eu estou assumindo o papel de emissor, eu estou emitindo o som. A atmosfera, aqui em estado gasoso, está sendo o meio, é por onde o som está se espalhando, as ondas sonoras. E o receptor está sendo o ouvido de vocês. Vocês estão me escutando depois que o som ele adentrou a parte do ouvido de vocês, do aparelho auditivo, e aí vocês estão escutando e me compreendendo. Então, tudo isso aconteceu em três partes. A parte da emissão, que é quando a Pro está falando, o meio, que é por onde ele se espalha, e o receptor, que é quem recebe. No caso do ser humano, nosso aparelho de recepção sonora é o ouvido. Tranquilo? Não é a orelha não, viu, pessoal? Lembra que a Pro falou? Orelha é essa parte externa, ouvido é o aparelho que fica dentro, certo? E aí nós também comentamos na nossa última aula sobre as ondas sonoras, tá bom? Uma onda sonora é um tipo de onda de pressão causada pela vibração de um objeto em um meio condutor, como o ar. Quando o objeto vibra, ele envia uma série de ondas que podem ser interpretadas como som. Então, nós comentamos um pouquinho sobre essas ondas sonoras. A onda sonora ela é como o som em si, ele passa pelos objetos, ele passa pela matéria. O som ele emite uma pressão e essa pressão ela vai se espalhando. Lá no primeiro slide, no segundo slide que é a própria só, vocês viram a imagem da gotinha caindo dentro da água e formando alguns círculos, vocês viram? Pronto, ali foi a perturbação do som. Assim que ela caiu, ela perturbou o ambiente ali da água que estava paradinha e aí as ondas começaram a se espalhar dentro da água. É bem interessante você analisar aquela imagem. Como ondas sonoras, nós temos os infrassons e os ultrassons. Eu vou colocar aqui e a Pro relembra com vocês. Lembra que nós falamos sobre frequência? Bom, frequência não tem a ver, gente, com amplitude, certo? Com a altura do som, não. Tanto que a altura do som é outra coisa. Essas ondas sonoras, quando nós falamos de frequência, está relacionado com a sensibilidade de escutarmos os sons, tá bom? Então, os infrassons são frequências inferior a 20.000 Hz. Inferior, que são abaixo, é uma frequência bem menor, certo? Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande, o ouvido tem que ser muito sensível mesmo, para você conseguir escutar os infrassons. E os ultrassons são uma frequência superior a 20.000 Hz. O ser humano ele escuta entre 20 Hz e 20.000 Hz, certo? Então, frequência inferior a 20 Hz, infração superior a 20.000 Hz, então, ultrassons. Tranquilo? Bom, aqui nós comentamos também na nossa última aula sobre o golfinho,
sobre o elefante e sobre o cachorro. O golfinho e o elefante, eles escutam também os infrassons. Isso mesmo, infrassons. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Eles podem escutar sons abaixo de 20 Hz, ou seja, com uma sensibilidade muito, muito pequena. Eles conseguem escutar muito bem. E o cachorro também ele tem a capacidade de escutar ultrassons acima de 20.000 Hz. Então, todos esses animais aí, eles têm uma sensibilidade ao som muito grande. Então, pessoal, como nós já comentamos, o som ele se espalha pela atmosfera, não é isso? Ele se espalha também não só pela atmosfera, ele pode se espalhar por outros meios que não sejam necessariamente gasosos. O som, a onda sonora vai entrar em contato com a matéria. E essa matéria, ela tem a característica de permitir que a onda sonora passe ou que ela não passe. Quando ela permite que a onda sonora passe, nós chamamos de bom condutor. Quando essa matéria não permite que a onda sonora ela passe, chamamos de mau condutor ou até mesmo isolante acústico. Lembra que nós comentamos na aula? E principalmente estúdios e locais onde trabalham com o som, eles têm essa parte de revestimento interno, que a gente comentou que poderia ser com espuma e outros tipos de tecnologias, para que o som ele ficasse isolado naquele ambiente, ele não se espalhasse, tá bom? Então, um bom condutor permite a passagem do som, um mau condutor não permite a passagem do som. O mau condutor também pode ser chamado de isolante acústico. Acústico tem a ver com som, tranquilo? Gente, chegamos à parte aqui que dá para a gente esclarecer algumas coisas. Quando falamos de frequência do som, estamos falando da sensibilidade que o ouvido e os seres têm em escutar sons que estão muito distantes, muito altos, ou até que são emitidos com ondas tão mínimas, que o ser humano não consegue escutar, como é o caso do golfinho, do elefante e outros animais que conseguem escutar os infrassons. Quando a gente fala de decibéis, nós estamos falando na intensidade, na altura do som, certo? Decibéis está se referindo, quando você está escutando o som, você vai lá, aumenta e diminui. Pronto, aquilo ali é a altura do som, é a potência dele, tranquilo? Para você medir os decibéis dos aparelhos, é utilizado um aparelho bem específico, chamado decibelímetro. Decibelímetro, esse aparelhinho aí, ele tem, claro, outras versões, e ele é utilizado para verificar a altura do som. Tranquilo, gente? Então, bem tranquilo, conversamos sobre isso na última aula, não é? Então, decibelímetro, o nome. Chegamos agora ao nosso assunto de hoje. Tudo isso que a Prof falou foi revisando da última aula. No nosso assunto de hoje, nós temos o ciclo da água. Ah, Pro, mas eu já estudei no terceiro ano, no quarto ano, eu sei. Nós vamos revisá-lo aqui, tá bom? Quem não estudou vai estudar e quem já estudou vai só adquirir mais conhecimento. Bom, o ciclo da água ou ciclo hidrológico é o tempo da água, tá bom? Hidro é água e aí a parte do lógico é de origem grega, que quer se referir a tempo, tranquilo? Pronto, hidrológico, tempo da água. O ciclo da água ou ciclo hidrológico tem a ver com as transformações que a água ela vai sofrer dentro da natureza. Eu vou ler a definição que o livro de vocês trouxe. A água segue um processo permanente de transformação na natureza. Permanente, porque lembra que nós estudamos sobre a água ser um recurso renovável? Ela se renova sim, gente. Se renova naturalmente. Porém, o ser humano está interferindo um pouquinho aí. Um pouquinho não, gente. Está interferindo muito nesse processo. Está bagunçando o ciclo da água. Isso pode fazer com que ela demore mais tempo a se repor da natureza. Vamos falar sobre isso já já. Então, a água segue um processo permanente de transformação na natureza, passando de um estado para outro. Opa, não lembro que estados são esses. Lembra aí, pessoal, comigo, o estado sólido, líquido e gasoso, tranquilo? A essa transformação e circulação da água, dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, digamos que eu pergunte para você, e aí, pessoal, vocês querem me dizer o que é ciclo da água? Ou ciclo hidrológico? Você pode responder com suas palavras ou pode responder de uma forma bem sucinta, bem objetiva. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico,
é o ciclo que fala sobre as transformações da água na natureza. Então, o ciclo da água são as transformações que a água passa na natureza. Tranquilo? Vou mostrar para vocês. Quando é para mostrar, tudo vai se esclarecer. Bom, vamos lá. Eu pontuei aqui para vocês. Deixa eu pegar um pincel. Pegar um azul, não, isso vai ficar muito misturado. O vermelho, então pegar um roxo. Tranquilo. Aqui nós temos o ciclo da água, temos uma imagem da natureza e vamos estudar cada passo. Gente, isso que a prova vai falar para vocês está lá na página, deixa eu abrir aqui para dizer, sobre o ciclo da água na página 100 e essas informações que a prova vai falar para vocês estão na página 101. Se vocês quiserem acompanhar, em alguns momentos, quando eu estiver explicando, eu vou estar lendo aqui a definição do livro. Então, acho interessante vocês acompanharem aí comigo, tranquilo? Está na página 101. Vamos falar aqui sobre esse primeiro passo. É um ciclo, tranquilo, gente? Porém, vamos começar por esse passo aqui. Nesse número 1 aqui, nós temos o primeiro passo chamado de evaporação. Nesse passo 1 está acontecendo o movimento de evaporação. Quando a água ela está saindo do estado líquido, olha aqui, acompanha aqui com a Pro. Está saindo aqui do estado líquido, está aqui no estado gasoso. Então, opa, já tem uma transformação aí. Quando a água sai do estado líquido e passa para o gasoso, a gente chama de quê, gente? De evaporação. Então, nesse primeiro momento aí, acontece a evaporação. A prova vai ler o que tem no livro de vocês. O calor irradiado pelo Sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, provocando a evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que se desloca na superfície da Terra para a atmosfera. Bom, essa água não evapora do nada, né? Se bem que ela evapora. Realmente, se ela uma poça de água, você olha, poucos minutos depois ela já evaporou. Mas quando a Pro quer dizer assim do nada, não quer dizer que ela evapora por si só. A água evapora por causa das ações do Sol e do vento, tranquilo? Principalmente do Sol. Ele esquenta essa água e essa água evapora, passa do estado líquido para o estado sólido. Então, esse foi o passo 1. No passo 2, nós temos a condensação. Condensação. Eu sei que vocês já escutaram bastante essa palavrinha. A prova que tem no livro para vocês e a gente comenta. Condensação. O vapor da água esfria, acumula-se na atmosfera e se condensa na forma de gotículas de água suspensas no ar, que formarão as nuvens ou nevoeiros. Nesse momento ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o seu estado líquido. Então, o que aconteceu aqui, gente? A água, ela foi aquecida, certo? Passou pelo processo de evaporação. As gotículas estão bem espalhadas aqui na atmosfera, até que quando elas sobem, que a tendência é que elas subam, as temperaturas vão ficando mais baixas e aí elas começam a se juntar. Nesse momento, começa a acontecer a condensação, certo? Começa a acontecer o processo de condensação, que é quando a água passa do estado gasoso para o líquido. Condensação é o contrário de evaporação. Vamos lá. Quando tem uma panela que está lá no fogão, está com água quente dentro, e aí o que é que você faz? Você tampa, que é para você não perder a água inteira, porque senão ela evapora por completo e a panela fica vazia, não é? Você tampa. Sabe por que a gente tem que tampar? Além de manter a temperatura e a água não evaporar todinha, ela vai começar a evaporar quando chegar na tampa da panela, que vai estar numa temperatura mais baixa. As gotinhas de água elas vão começar a se juntar novamente. Quando elas começam a se juntar, elas voltam a virar gotas de água grande. Aí elas pesam e caem novamente dentro da panela. Tranquilo? Então, condensação é quando a água passa do estado gasoso para o líquido, ela volta, tranquilo? Já elas chegaram aqui nas nuvens, as temperaturas baixaram, elas começaram a se unir novamente, tranquilo? Aí já está no estado líquido.
ok? Passou do gasoso para o líquido. Só que aí, essas gotinhas, elas começaram a se juntar com outras gotinhas e outras gotinhas e outras gotinhas. E acabou que ficou muito pesada. A nuvem, gente, ela é formada de água, tá bom? Água no estado gasoso. Só que a temperatura baixou, as gotinhas começaram a se unir, muitas e muitas e muitas. Começou a pesar a lei da gravidade aí, ó. E aí, o que acontece? A água, ela vai descer. E isso que a gente chama de chuva ou precipitação. A prova lei comenta com vocês. Precipitação. Com muita água condensada na atmosfera, inicia-se o processo de precipitação, em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou granizo. Então, aqui, ó, depois que a água passou daqui, ó, ficou muito pesada aqui nessas nuvens, veio para cá, a gotinha de água ficou ainda mais pesada, se uniu com outras gotinhas de água e começou a parte da chuva. Aqui a água ainda está no estado líquido. Só o que acontece? Aqui nós temos locais mais altos, onde as temperaturas são mais frias. Aqui na nossa cidade, quando chove, a água desce no estado líquido. Só que tem locais onde as temperaturas são muito baixas, que a água, nesse momento aqui, elas podem descer em estado sólido. As temperaturas são tão baixas que a água, ao invés de descer no estado líquido, ela congela no percurso que ela tem daqui de cima da atmosfera até o chão. E é assim que se forma a neve e o granizo. Tá bom, gente? Ela vai descendo no estado, ao invés de ser no estado líquido, vai descendo no estado sólido em locais onde as temperaturas são baixas. Em locais de temperatura normal, como aqui, ela desce no estado líquido. E depois, o que acontece? Então, passa a acontecer o momento da infiltração. A água que desceu, ela penetra no solo, certo? Aqui nos lençóis subterrâneos, lençóis freáticos, e esses lençóis direcionam a água novamente para lagos e rios. E aí o que acontece? A água evapora, condensa-se nas nuvens, desce em forma de chuva, infiltra no solo, vai para o lençol freático, vai para o lago, evapora, condensa, desce em forma de chuva, infiltra e assim vai seguindo o ciclo. Por isso que é um ciclo. Tranquilo, pessoal? E qual o papel da vegetação dentro do ciclo da água? Gente, a maioria, não vou dizer a maioria, mas grande parte da água que evapora para a atmosfera não é somente de lagos e rios, e sim pelas plantas. As plantas elas têm essa capacidade de colocar na atmosfera uma enorme quantidade de água, isso mesmo. Elas fazem o processo de evapotranspiração, é como se a plantinha ela suasse. E ela acaba colocando na atmosfera muitas e muitas e muitas e muitas quantidades de água no estado gasoso. Por isso, é daí que vem o termo de rios flutuantes. Rios flutuantes é quando eu tenho na atmosfera uma enorme quantidade de água que veio das plantas, uma gigantesca quantidade de água. Rios flutuantes porque eles ficam na atmosfera, certo? A água no estado gasoso. Tranquilo? Então, eu deixei um vídeo falando para vocês sobre rios flutuantes, é bem interessante, falando sobre a importância da Amazônia. Na Amazônia, nós temos aí uma enorme quantidade de árvores, não tanto agora por causa do desmatamento. E a floresta amazônica ela é de suma importância não só para a gente aqui no Brasil, mas para todo o mundo. Ela coloca tanta água na atmosfera e essa água acaba se espalhando pelas frentes frias, principalmente. Elas se espalham pela atmosfera não só para o Brasil, mas para como outros países na América também. Então, ela tem uma importância extremamente relevante para todo o mundo. A Amazônia ela não serve somente para o Brasil, que inclusive tem aí grande parte da Amazônia em seu território, mas é o país que mais desmata a Amazônia. Porque, não sei se vocês sabem, a Amazônia ela não só fica no nosso território, ela passa a nossa fronteira. Mas o Brasil é o principal país, principalmente nos últimos tempos, que poucas medidas vêm sendo tomadas para conter o desmatamento na Amazônia. Então, eu deixei para vocês alguns vídeos
Tranquilo? Um vídeo que fala sobre o ciclo da água. Deixei um vídeo que fala sobre rios flutuantes e sobre a importância da vegetação para que o ciclo da água continue. Tranquilo, pessoal? Bom, vocês vão ter que realizar a atividade da página 102, 103 e 104. E aí, pro finalzinho, a transpiração. Então, vocês vão realizar essa atividade da 102, 3, 4 e 5 e vão ter uma atividade no álbum de ciências. O que é que vocês vão fazer no álbum de ciências? Vocês terão desenhar o ciclo da água, isso mesmo. Mas eu não sei. Bom, o que é que você pode fazer? O ciclo da água, ele está no seu livro na página 100, ou de acordo com a explicação, você pode criar o seu ciclo, de acordo com o que a Pró explicou. Volta o momento da explicação sobre o ciclo da água e pode reproduzir aquele desenho. Pode fazer um desenho de sua autoria? Claro que pode. Pró, que dia é para eu mandar essa atividade do ciclo da água? Gente, lá no cronograma vem dizendo a data. É porque a Pró fez o cronograma já tem uns dias, e aí eu não lembro exatamente, mas a data está no cronograma. Então, vocês mandem até aquele dia que está especificado lá. Pró, mas eu mando a atividade e eu vejo que a senhora não visualiza. Gente, eu visualizo, é porque eu não utilizo o celular. Eu tenho o WhatsApp no computador. E eu baixo as atividades que vocês mandam no computador, porque se eu for baixar todas as atividades no meu celular, não tenho memória. Então, a minha memória já está lotada de coisa. E aí, quando eu vejo que mandou mensagem lá, eu abro o WhatsApp aqui no computador e baixo as imagens aqui no computador e coloco na pastinha de vocês. A turma de vocês tem uma pasta só para os trabalhos, desculpa. Tem uma pasta só para colocar os trabalhos, tá certo? Então, eu baixo pelo computador. Por isso que aparece aqui, eu não baixei lá, mas eu baixo pelo computador. Tranquilo? E eu adiciono na nota de vocês, certo? Então, façam bem caprichado no álbum de ciências. Não deixe de realizar essas atividades. E eu vou deixar o vídeo da correção da atividade da última aula, porque eu achei que essa semana nossa aula de ciências ia ser ao vivo. Aí eu disse, não, vou deixar para corrigir na aula com eles. Mas se não ficar muita atividade para a gente corrigir, eu vou corrigir a atividade do som, a do livro, da página 97, 98 e 99. Vou corrigir em um vídeo. Acho que já vou colocar o ciclo da água também. Já coloco tudo junto. Tranquilo? E deixo as correções para vocês executarem. Quando voltarmos para a nossa aula ao vivo, próxima semana, vamos ver um pouquinho novamente sobre o ciclo da água e já outro assunto. Tranquilo? Gente, os vídeos que a prova vai deixar na descrição, por favor, não esqueçam de assistir, são importantes. Tá bom, gente? Então, um beijo, espero que tenham gostado da aula. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.